paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, buscando a sua face, buscando conhecer mais dele. A única forma de nós nos relacionarmos com o Senhor é através da meditação na santa e bendita palavra. Oremos. Senhor Deus, te louvamos por mais esse dia, Pai. Aleluia. Entramos na tua presença, Pai querido, em louvor e adoração. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos limpe, Pai, de toda dúvida, toda tristeza, toda ansiedade, toda preocupação. Pedimos, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, tratar de nós nesta manhã. Aleluia. Abre o nosso entendimento, que nós possamos, Pai, absorver a tua santa e bendita palavra, que nós possamos ser mudados e transformados para a glória e honra e louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez estamos juntos na nossa pequena igreja. O objetivo de conhecer mais o Senhor, ouvir os seus ensinamentos, falar da sua palavra. Estamos meditando nesse tempo sobre a teologia da alegria, sobre o subtema a Bíblia, o alimento para o prazer. Semana passada nós iniciamos esse subtema com o versículo do Salmos 19, que diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilado dos favos. Isso é uma verdade na sua vida? Será que é? Apenas declarar da boca para fora, isso não muda nada. Pessoas que começam o discipulado dentro da teologia reformada têm uma série de dificuldades e dúvidas, e uma delas é exatamente essa: será que eu simplesmente dizer que eu amo Jesus, eu sou um filho, sou um salvo? Será que você apenas se relacionar com o seu cônjuge ou com seus pais de uma maneira superficial, ele atesta que você ama ou que você é amado? Nós temos uma confusão no nosso coração em achar que apenas a nosso declarar verbal ele atesta alguma coisa, mas na verdade o que atesta são as nossas medidas e o nosso agir durante todo o dia, todos os dias da semana. É isso que atesta realmente se você tem os preceitos do Senhor como alguma coisa importante para você. O tema é o alimento. A Bíblia é um alimento para o prazer. Falamos na semana passada, no nosso breve resumo, que o prazer cristão está bem consciente de que cada dia com Jesus não necessariamente é melhor do que o dia anterior. E isso é uma verdade na minha vida e na sua vida. Nós temos Cristo no coração, mas há dias que nós estamos em alta e há dias que nós estamos em baixa. Tem dias que nós estamos satisfeitos e tem dias que nós estamos insatisfeitos. E assim é a nossa caminhada. Mas Salmo 19,7 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Se o nosso caminho como cristão ele fosse um caminho perfeito todo o tempo, que muitas igrejas falam: vem para cá que você vai ser feliz, vem para cá que você não tem mais luta, vem para cá que você não fica mais doente, não haveria necessidade da palavra. Por que você iria precisar da palavra se a sua vida só melhora? Não há nenhum entrave, não há nenhuma dificuldade. Nós precisamos das Escrituras para que ela venha a restaurar as nossas almas. Nós precisamos ser reanimados e reavivados todos os dias. O relacionamento interpessoal ele tem que ser reavivado todos os dias. Nicolas e Asa começaram o casamento deles, e o casamento deles tem que ser reavivado todos os dias. Senão aquele sim, ele vai ficando no passado e cada vez mais vai ficando apenas uma memória que está numa foto, ou num vídeo, ou numa lembrança da cabeça. Preservar a nossa alegria com Deus e em Deus ela exige esforço. Nós temos diligência em muitas coisas. Os nossos queridos que vão para a academia, eles têm muita facilidade. Olha, eu tenho que ir na academia segunda, quarta, sexta, eu tenho que ir horário tal, eu vou lá, eu subo, e eu ponho lá, treino pago, tudo mais. E a pessoa ela tem aquilo como uma necessidade para ela e ela cumpre aquilo. Mas quando se refere às coisas do Senhor, parece que não é tão importante assim.
Parece que isso pode ser feito em algum momento. E o que acontece é que nosso coração ele vai desfalecendo. Conforme nós vamos caminhando sem Deus, sem a busca da palavra, sem a meditação nas Escrituras, cada vez mais nós precisamos nos esforçar mais. Porque o Senhor ele passa, deixa de ser uma voz no nosso ouvido que sussurra, para ser um barulho, entendeu? Num ambiente que você não consegue discernir mais a figura dele. O Espírito Santo ele nos deu a espada da palavra, chamada Palavra de Deus, para a defesa da nossa alegria. E essa defesa, ela só ocorre se você se dedicar em relação a isso. Falamos também sobre a confiabilidade da Bíblia. Nós vamos separar um tempo só para falar sobre isso, depois desse estudo. Tá? Quão confiável é a Bíblia? Porque nem todo mundo crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus vivo. Se você não crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus vivo, você não vai dar tanta importância. Já falei para vocês mais de uma vez que em 1700, 1800, sei lá, numa igreja, um pregador ele começa a falar da palavra e as pessoas elas começam, claro que uma igreja é muito maior que essa, com colunas, e a pessoa começa a abraçar a coluna, abraçar o banco, os caras começam a perguntar: por que você está falando isso? Não, a palavra está tão cortante no meu coração que o inferno vai abrir a boca e vai me engolir, eu tenho que me segurar. Um temor tão grande no coração que leva a pessoa a uma atitude real e prática, e nós temos perdido muito disso. Nós temos esquecido que as Escrituras elas são a palavra do Deus vivo. Temos esquecido que os tempos são maus. A Lurdinha compartilhou um vídeo comigo e falou assim: é fim dos tempos. E é fim dos tempos. Estava lendo uma reportagem de um jogo de xadrez que teve entre o maior enxadrista do mundo com um rapaz que o desafiou, e não sei por que ele aceitou. O menino tinha 17 anos, iniciante, nunca jogou, e ele foi lá e venceu aquele cara de uma maneira muito rápida. E todas as pessoas dentro desse mundo começaram a perguntar como é que esse cara conseguiu. E aí uma das grandes suposições que tem é que ele colocou um implante anal em que tocava código Morse, que ensinava ele a fazer as jogadas, e ele assim ganhou. Entende o nível que nós estamos trabalhando? Nós estamos caminhando numa época que é imaginável muitas coisas que as pessoas pensam em fazer, mas elas estão fazendo. E se você não se alicerçar nas Escrituras, se você não tiver as Escrituras como ela, única e confiável, você vai perder a sua alegria e você vai sucumbir. E aí entramos no último subtema desse tema, que a Bíblia ela é a sua vida, ou deveria ser a sua vida. Se você trata a Bíblia como uma coisa vã, você está desperdiçando a vida. E é aquele questionamento: o que você faz ao acordar? Você pega o celular para ver a mensagem do Zap? A grande maioria faz isso. Você não consegue expressar ao Senhor uma alegria ou uma gratidão por mais um dia de vida que Ele te concede. E nós temos entrado nessa vertente, né? nesse ciclo vicioso de que o nosso Deus, Ele é o celular. Ele é Ele que comanda os nossos caminhos. Eu não consigo andar sem o celular, eu não consigo andar sem estar com... Não consigo. Vez ou outra eu deixo o meu celular mudo, e aí eu deixo a campainha do meu celular ligada lá, e a gente está lá, e aí o que acontece é que vai lá, piriri, lá em cima, piriri, e a Rosângela olha para mim e fala assim: por que você deixou ligado? Parece que a gente tem uma necessidade, talvez para Luísa, o Pedro, os Elcio, não seja uma coisa que seja entendível, mas houve um tempo em que não existia celular, em que se você fizesse uma viagem, como o André faz, daqui para São Paulo, ele só iria conseguir falar com a casa dele depois de 8, 10, 12 horas de viagem, e ninguém morria. A comunicação ela existia, mas ela era muito mais lenta, e ninguém morria por causa disso. E nós temos entrado num contexto de que, se nós não interagirmos na hora, entendeu? As pessoas ficam doentes. Casais brigam porque não há uma interação automática. Poxa, eu mandei uma mensagem a você há 2 minutos e você não me responde? Fale, querido. Sobre essa questão do celular, eu lembro quando o senhor falou que antes do senhor pegar o celular, o senhor estava pedindo para Deus, comprimir ele.
Sim. Eu comecei a fazer esse hábito porque eu parei para pensar que a gente estava orando mais no celular do que ao próprio nosso próprio Deus. Glória a Deus. Aprenda boas práticas. Minha mamãe falou assim, eu também estou fazendo. Eu acordo saudando o Senhor. Experimenta fazer isso. Se você tem esse hábito, quando você olhar a janela da sua casa, do seu apartamento, você vai conseguir olhar os céus de uma outra forma. A sua vida ela começa de uma maneira diferente. Simplesmente porque você trouxe à tua vida o Senhor e não as coisas do dia a dia. André? Pastor, aproveitando aí que nós estamos dentro do assunto, eu acho que de todos aqui o que mais era focado, ainda sou ainda, questão de celular, até por causa do trabalho e tal, eu vi isso mesmo. Daquela vez que nós conversamos, e o senhor falou assim, você precisa dar prioridade às coisas do Senhor primeiro. Eu falei, vou fazer um teste. Eu não vou botar a mão no celular sem antes eu fazer o meu devocional. Eu vou orar e vou tirar o meu tempo de leitura. Depois, Deus sabe o que está acontecendo, que Ele pode dar livramento, então eu vou deixar o celular sempre agora no segundo plano. E eu tenho feito isso, tem dado muito certo, porque se você acorda e você abre o celular e lá tem uma mensagem, uma cobrança ou uma notícia desagradável, você já fica com o seu psicológico abalado. Aí depois você vai orar e você já está pensando naquilo. Você vai ler a Bíblia, então eu fiz e está dando certo. Todos os dias de manhã cedo eu acordo, vou para a oração e vou para a palavra. Aí depois que eu já fiz a oração, a palavra, eu vou lá no celular e vejo o que tem lá. Por quê? Se Deus está no controle de tudo, e mesmo que a notícia seja ruim e tudo, quando eu terminar o meu contato primeiro com Deus, Deus vai me dar um livramento lá, uma dívida, uma cobrança, seja lá o que for, o Senhor tem me abençoado dessa forma. Então, assim, é um conselho que o Senhor está dando aí, que todos deveriam seguir, e dá certo, viu? Você se sente até melhor. Uma pergunta, você está fazendo há quanto tempo? Ah, pastor, já deve ter mais de um mês. Quantas pessoas morreram por causa disso? Até agora nenhuma. Na verdade, eu tenho que dar testemunho que o Senhor me deu, eu estava com uma dívida lá e tal, porque esses meus testemunhos de dívida são os mais... Aí eu estava lá com um problema bem grande para resolver, aí eu estou fazendo isso e o Senhor foi lá e me abençoou, que eu fechei um negócio que me gerou um valor X que eu consegui pagar. Graças a Deus. Entenda que você não consegue estar em comunhão com o Senhor se primeiro você usar o celular. Não consegue. A sua mente ela começa a agir, ela não para. Por isso que o melhor horário para você interagir com o Senhor é amanhã. Antes de tudo. Exceto Rayane, que está com o bebê, exceto a Rayane, todos têm condição de começar o dia sem interagir com nada, a não ser com o Senhor. Todos, entende? Inclusive, tudo pode esperar. Eu quero falar um negócio que estudos comprovam que quando a gente acorda, a gente tem que olhar primeiro para a luz do dia e não para a luz artificial, porque aquela luz vai gerar hormônios de serotonina para você dormir à noite. Então é super importante e isso faz parte da criação, porque Deus criou a luz. E a primeira coisa que ele falou é haja luz. A Bíblia, ela tem que ser a sua vida. Se você trata a Bíblia como uma coisa vã, você está dispersando a sua vida. Mesmo nossa vida física depende da palavra de Deus. Nossa vida física é criada e mantida pela palavra de Deus, e nossa vida espiritual é avivada e sustentada pela mesma palavra de Deus. Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres naturais. As escolas das nossas crianças dizem que nós somos animais racionais. Não. Para a biologia nós somos animais racionais. Mas para as escrituras nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe ninguém, Amém. Nada semelhante a nós. E como Deus age, é como nós temos que agir. Tem várias histórias e dentro do livro ele fala de uma história de uma pessoa que chamava Bilney, que era um dos primeiros reformadores da Inglaterra, nascido em 1495. Ele estudou direito e esforçava-se rigorosamente em atividades religiosas,
mas não havia vida interior. Um dia ele recebeu uma tradução do Novo Testamento e dizia, cadê? Deparei com essa frase, 1 Timóteo capítulo 1, não sei que versículo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele pegou esta frase e aquilo gerou no coração dele uma mudança. Ele era um cristão, ele ia à igreja, ele era fiel no seu ministério, fiel nas suas ofertas, mas o coração dele era um coração frio. A gente vê isso lá na igreja de... Dê uma Bíblia para mim, por favor. Esquecemos. Obrigado. Apocalipse. Laodiceia. A igreja de Laodiceia, eu já comentei com vocês, era uma igreja muito rica. Ela tinha as riquezas dela em ouro. Ela era um produtor de lã negra, que era um vestuário caríssimo naquela época, e tinha um centro oftalmológico muito, muito forte naquela época, naquela região. E aí Deus fala: vocês são cegos, pobres e nus. Confrontando essa igreja que achava que ela tinha tudo, mas que não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Esse homem, quando entende que a ação de Cristo é a ação que gera mudança no coração, ele fala assim que ele sentiu uma alegria tão grande, ele usa a expressão: meus ossos feridos saltaram de alegria. Depois disso, as escrituras começaram a ser mais agradáveis para mim do que o mel. Enquanto você não tiver uma experiência como essa diante do Senhor, a palavra de Deus vai ser apenas uma palavra, um texto. Que talvez você tenha diligência até de ler, leio um capítulo, leio 2, leio 3 por dia, mas que aquilo não faz nada de diferença para você. Não muda absolutamente nada. De fato, a Bíblia não é para nós outros coisa vã, é a nossa vida. O alicerce de toda alegria é a vida, nada mais é fundamental que a própria existência, nossa criação e a nossa preservação. Tudo isso se deve ao poder da palavra de Deus. Por isso que cultos em que não existe palavra de Deus não é culto. Por isso que eu mandei para você lá no recadinho, se você não leu ainda, depois você leia. Igreja não é local da criança achar que é lugar de diversão. Eu vou começar a apertar isso. Vou apertar em relação a Juju, Manu e Helena. As crianças, elas têm que entender que aqui é um local de adoração. Você não tem que ficar entretendo a sua criança para que ela possa ficar quietinha. Ela tem que começar, mesmo em tenra idade, a entender que o que importa é a palavra. Se você senta com ela e você conversa com ela, se você faz desenho com ela, se você brinca com ela, a igreja é um local de lazer. Ela não entende que ela tem que ficar quieta, que ela tem que respeitar, ela não entende nada, porque simplesmente para ela você está ensinando ela que a igreja é um lugar de brincadeira, de lazer. Por isso que essa movimentação de crianças de um lado para o outro, junta 2, junta 3, nós já não temos a escola bíblica dominical para crianças, exatamente para a gente ensinar as nossas crianças que o local da igreja é de adoração. Nós vivemos dias maus. O que eu tinha liberdade para esperar de aprender, hoje a minha filha não tem. E a Luísa, a Helena não vai ter também. Porque o mundo está mudando, e se essas crianças não estiverem preparadas, elas vão falecer. Elas vão ser envolvidas pelo mundo. As faculdades federais são verdadeiros antros de prostituição, de pornografia, e muitas pessoas que vão lá se perdem. Por quê? Os filhos não estão preparados, não há uma preparação, e nós temos essa obrigação. Tudo isso se deve ao poder da palavra de Deus. Pelo mesmo poder, Ele pronunciou-se nas Escrituras em favor da criação e manutenção da nossa vida espiritual. Por isso a Bíblia não é inútil, ela é a nossa vida e ela tem que ser o combustível da sua alegria. Se a sua alegria está na sua situação financeira, se a sua alegria está no relacionamento seu conjugal, paternal, filial, você não vai ficar satisfeito com o momento nenhum. As pessoas, elas nos frustram. As pessoas, elas não fazem aquilo que nós esperamos.
e nós entristecemos. Mas se nós não buscarmos em Deus a restauração do nosso coração, a gente vai acumular frustração em cima de frustração. Por isso que, quando eu falei lá no casamento do Nicolas e da Aisla, e aí depois o pai do Nicolas veio para mim e falou assim: não, cara, isso é loucura, isso aí não existe não. Você está louco? Isso não existe. Se eles não entenderem isso, eles buscarem a satisfação no outro, é muito legal o tempo de lua de mel, mas esse tempo acaba. A realidade, ela é diferente. O Ares e Ingrid estava lá em Caldas Novas, esse tempo foi um tempo de alegria, mas não é a realidade. A realidade é aqui, entendeu? É acordando, é trabalhando, é as dificuldades do dia a dia. Se nós não tivermos a Bíblia como nosso combustível de alegria, e sim o outro, frustração. E a fé vem pelo ouvido. A palavra de Deus gera e conserva a vida, porque gera e conserva a nossa fé. João, capítulo 20, 31. João, capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na verdade, vou ler o versículo antes ainda. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, apenas pelo crer. E você só crê através do ouvir. A fé que dá início à nossa vida em Cristo, a continuidade da vida vem de ouvir a palavra de Deus, e não há alegria de verdade sem fé. Romanos 15, 13. (15:13)? 15, 13. Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tá? Então, a palavra de Deus, ela traz o que? Alegria no coração. Cristãos e cristãos com a face escravunhada, fechada, triste, porque não consegue ver em Deus a esperança, porque não leem a palavra de Deus. Filipenses 1, 25. Convencido disto, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Gozo e alegria, e satisfação. O que o apóstolo Paulo falou, tanto em Romanos 15, 13, como Filipenses 1, 25, é que você ler as Escrituras vai gerar em você alegria, vai trazer satisfação. Um grande testemunho do poder da palavra de Deus de gerar e manter a fé encontra-se na história da conversão e execução de um cristão japonês enforcado por assassinato em Tóquio de 1918. Senta aí, filho. O próximo passo aí, no mão no queixo, é você bater a cabeça na cadeira. É, lógico. Do jeito que você está aí, cara, daqui a pouco você bate a cabeça na cadeira. Entendeu? Então fala da história de conversão de um cristão japonês em Tóquio. 1918, ele foi enforcado por assassinato. A história conta assim: ele fora colocado na prisão mais de 20 vezes, era conhecido como mais cruel que um tigre. Certa vez, depois de atacar um agente carcerário, ele foi amordaçado e algemado, e seu corpo foi pendurado de uma maneira que seus pés mal tocavam o chão. Mas ele teimosamente recusou-se a pedir perdão pelo que tinha feito. Pouco antes de ser sentenciado à morte, duas missionárias enviaram a ele um Novo Testamento. Depois de uma visita de uma missionária, ele começou a ler a história do julgamento e execução de Jesus. Sua atenção foi atraída para a frase de Jesus: Pai,
perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. A figura de Cristo, dentro do julgamento dele, dentro da crucificação, ele olha para aquela situação de injustiça e ele não tece julgamento contra aquelas pessoas, sendo ele o autor da vida. Essa frase transformou a sua vida. Ele gemeu. Era como se um prego de 15 centímetros fosse enfiado em seu coração, e é o testemunho que ele deixou por escrito. O que esse versículo lhe revelou? Devo chamá-lo o amor do coração de Cristo? Devo chamá-lo sua compaixão? Não sei como chamá-lo. Só sei que com um coração indescritivelmente grato eu criei. Tokoshi, que era o nome da pessoa, foi sentenciado à morte e aceitou-a como um julgamento imparcial de Deus. O julgamento veio, a sentença veio. Em vez dele se rebelar, ele diz: eu aceito como um julgamento já parcial do Senhor. E a palavra que o levara à fé também sustentou a sua fé. De maneira surpreendente, perto do fim, a missionária remeteu às palavras de 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Leia aí, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 6, de 8 a 10. Segunda Coríntios 6, de 8 a 10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quando ele leu essa palavra, quando ele ouviu essa palavra, ele escreveu: entristecidos, mas sempre alegres. É o que a palavra de Deus faz no nosso coração. Você está entristecido com a situação, mas você está alegre porque você tem a salvação e a restauração em Cristo. As pessoas dirão, ele ainda dizendo, as pessoas dirão que eu devo ter um coração cheio de tristeza e amargura, porque eu estou diariamente à espera da execução da sentença de morte. E ele diz: não é assim. Não me sinto nem triste, nem desanimado, nem com nenhum sofrimento. Trancado em uma cela de prisão de 2 por 3 metros, estou infinitamente feliz, muito mais do que nos dias em que eu pecava, quando eu não conhecia Deus. Dia e noite estou conversando com Cristo, pobre, como Paulo diz, mas enriquecendo a muitos. Isso certamente não se aplica à vida má que eu levei antes de me arrepender, mas talvez no futuro alguém ouça que o vilão mais sem esperança, que já viveu nesse mundo, arrependeu-se dos seus pecados e foi salvo pelo poder de Cristo. E muitos também venham a se arrepender. Então pode ser que, apesar de eu ser pobre, possa tornar muitas pessoas ricas. A palavra de Deus o sustentou até o fim. E aí tem uma palavra que até fui buscar o que era, chama cadafalso. Eu falei: que cadafalso é esse? É o tablado onde coloca a flor, onde o cara fica, né? E nesse tablado, com grande humildade e seriedade, ele pronunciou suas últimas palavras: minha alma purificada hoje retorna à cidade de Deus. É isso que nós temos que pensar. Talvez você não seja levado a uma situação como essa, uma situação que você vai morrer. Acorda, filho. Acorda, filho. Senta direito ali. Senta. Aí, agora sim. Entendeu? Agora sim. Talvez você não entre numa situação como a desse japonês, ou do outro rapaz que nós falamos. Mas a sua dificuldade, ela muitas vezes, se você permitir, ela vai trazer morte ao seu testemunho, à sua vida. Porque eu mandei uma frasezinha no Glorify essa semana que eu achei muito legal. 100 pessoas podem ler a Bíblia, mas talvez 99 leiam apenas a sua postura e o seu jeito de agir. Qual é o testemunho que nós temos dado? As pessoas têm visto em nós pessoas que passam dificuldades, mas que confiam no Senhor, ou pessoas que passam dificuldades e ficam jogadas no chão. A fé, ela é gerada e sustentada pela palavra de Deus, e da fé brota a flor da alegria. Se você não tem relacionamento com a palavra,
você não cresce em estatura e graça e fé. Não cresce. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se algum dia você sair dessa igreja, não fique em lugar nenhum em que você não ouça o texto bíblico. Um cara dá testemunho e falar, e a gente ouve os testemunhos do André, Felipe, algumas pessoas vão ver um testemunho, isso não muda nada na vida das pessoas. É importante, faz parte, mas o que muda o coração das pessoas chama-se a palavra de Deus. Nada do que eu venha falar vai mudar a sua vida. Por isso que um dos princípios de discipulado é: leia a palavra de Deus. Leia, e leia, e leia, e leia. E se você não lê, não há nada que eu possa falar que vai mudar a sua vida. Não vai, gente. Eu sou um ser humano como vocês. Mais nada. Nós temos como ajudar você a interpretar, a aplicar, mas se você não tiver a leitura das Escrituras, você está desperdiçando a sua vida. Deus concede o Espírito Santo pelo ouvir da fé. Efésios 5,18. Estou quase certo que nós vamos pegar Efésios, hein? Se prepare. E aí, evangelista André? Não vai ali não? Perdeu a oportunidade. O cara para atrás de você. Não falou que quer trabalhar? Você levantou, a pessoa passa. Olha para a placa da igreja. Efésios 5,18. A pessoa passa e para. Olha para a placa da igreja. Efésios 5,18, quem é? Você já leu, Adriano? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não vou entrar na temática, mas ele está falando que o problema é beber vinho? Não. O problema é você colocar o seu foco no vinho. O vinho pode ser colocado, você pode colocar qualquer outra bebida alcoólica, você pode colocar o Netflix, você pode colocar o Instagram, você pode colocar o Facebook, tudo isso. Não vos embriagueis, se tivesse nos dias de hoje, escrito no Evangelho, ele fala assim: não vos embriagueis no Instagram, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis do jogo do PlayStation, entendeu? Mas embriagueis do Espírito. Não vos embriagueis do trabalho lá com o caminhão, de manhã, de tarde, de noite, mas vos embriagueis do Espírito. A gente tem que entender as Escrituras, gente. Senão a gente fica literal. Não, eu não bebo de vinho, entendeu? Eu deixo o vinho de lado, mas eu me encho de outras coisas que não é o Senhor. Não é o Espírito. A Bíblia nos ordena que nós nos enchemos do Espírito. Não é uma opção, não é um pedido, é uma ordenança. É enchei-vos. Se você conhece um pouco de português, você vai entender que ele está dando uma ordem. Isso aí chama-se de forma imperativa. Faça. Faça. Filhos, a gente olha para o filho e fala: faça isso. Então, às vezes eu entro numa conversa com a minha filha e falo assim, ela: não, mas assim, eu perguntei. Ela já entendeu que eu estou dando uma ordem. Não tem segundo questionamento. Então, quando você recebe um comando, você ou obedece, e quando as pessoas que já passaram por obediência do discipulado, você só obedece a alguém que você reconhece como uma autoridade superior. Se a palavra de Deus está falando enchei-vos do Espírito e você não se enche, você não tem a Bíblia como referência para você. Ah, mas ela é a palavra de Deus. Não é, você não está mostrando isso na prática. Pastor, é como se lado a lado esse versículo com aquele buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Não vejo ligação nenhuma de uma coisa com a outra. Quando você fala de buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, ele está falando sobre a provisão de alimento, vestuário e moradia. Então isso aí não está fazendo referência em relação ao texto que nós estamos falando. Aqui está falando que nós temos que suplantar isso e nós temos que buscar algo muito mais excelso, muito mais excelente, que chama-se Palavra de Deus. Então, antes de você, aquilo que nós falamos do celular, antes de você olhar para ver se alguém morreu, se tem uma dívida para pagar, é 5 horas da manhã, a pessoa não pode nem fazer o Pix, e ele está preocupado em abrir o celular para fazer a dívida. Não vai pagar, não vai aceitar, porque tem um bloqueio. Então, é prioridade a palavra. Fala, Felipe.
só acrescentando aí, a questão é que a gente pensa que podemos estar vazios, e a verdade é que nós sempre estamos cheios. De alguma coisa, a gente está cheio. Claro. Da palavra, a gente está cheio. O princípio da adoração é do que você está cheio. Se você está cheio de Deus, amém. Senão você está cheio de qualquer outra coisa. É igual foi ontem, estava conversando com a Rainha lá na casa do Felipe. Quando a gente estiver com Deus, a gente vai sentar e conversar com Ele, vamos ver essa situação, falar o tanto de coisa que você poderia ter evitado, e você por ignorância, você por seu pecado, você acaba passando, você poderia ter desviado por esse caminho. É o mesmo caso, se você no dia de manhã, em vez de pegar o celular, ler a palavra, você vai acalmar seu coração, vai ter mais sanidade, vai se livrar de várias problemas que você vai ter no decorrer do dia. Na verdade, você não vai acalmar o seu coração. O seu coração, quando você acorda, vai estar calmo. Ele vai manter o seu coração calmo. E as diligências do dia que existem, elas vão ser analisadas diante de uma nova perspectiva. Se você já começa numa loucura, esquece, você não vai ter cabeça, você não vai ter entendimento. A Bíblia nos ordena que nos enchamos do Espírito. E como que vem o Espírito? Gálatas 3:2. Benício. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que você recebeu o Evangelho? Pela graça, pelo convencimento do Espírito, apenas por você decorar versículos e querer aplicar de uma maneira literal sobre a sua vida. O mundo espiritual não funciona dessa maneira. Eu coloco R$1 e sai R$1 do outro lado. Não é essa matemática. Nós temos que entender que a matemática do Espírito é diferente do que a matemática do mundo, do dia a dia. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está confrontando os Gálatas. É tão interessante que eu não lembro de ter um versículo em Gálatas que fala assim: vocês ouviram a palavra tão bem, vocês já estão apostatando da fé? E eu lembro que há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu já mandava os versículos devocionais. E um dia um rapaz congregava com a gente, ele começou a faltar. E aí eu mandei isso e ele achou que fosse para ele. Pastor, já dando um recadinho pela palavra. Não, você vê como a palavra é importante, ela vai onde tem que ir. Não foi a minha intenção, mas alcançou o coração do irmão. Poxa, mas por breve tempo você estava ouvindo a palavra, você já apostatou da fé, e ele ficou indignado comigo, né? O Espírito, como vem o Espírito? A resposta é claro, pela pregação da fé. Pregação do quê? Palavra de Deus. Não é do testemunho, não é da tua historinha, não é do que você viveu, não é do que você passou, é da palavra de Deus. O Espírito inspirou a palavra e por isso vai aonde a palavra vai. Quanto mais da palavra de Deus você conhece e ama, mais do Espírito de Deus você experimentará. Você pode ir num monte, você pode fazer jejum, você pode fazer o que você quiser. Tem os caras que cortam o corpo, como tinha lá o pessoal lá que foi confrontado pelo profeta Elias. Nada disso vai te fazer uma experiência perto do Senhor, a não ser leitura da palavra. A palavra ela tem essa função, ela muda, ela transforma. Romanos 8:5. Em vez de beber vinho, em vez de usar o Instagram, em vez de usar o Netflix, em vez de ver o YouTube, em vez de jogar o joguinho, em vez disso, como que eu vou receber o Espírito? Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Se você não tem como prioridade as Escrituras, você vai falar do quê? Das coisas da carne. Se você senta numa roda de amigos e o que você fala não é sobre Deus, é porque você não tem Deus no seu coração. Eu falo muito bem de futebol, eu falo muito bem de videogame, eu falo muito bem de flores, eu falo muito bem de caminhão, eu falo muito bem de dinheiro, eu falo muito bem de muitas coisas. De Deus não. Deus não faz parte da sua vida. As pessoas que se cercam de um assunto de tal maneira que aquilo vira vida para ela, ela só consegue falar daquilo. Por que um casal apaixonado, ele vive naquele negócio lá, entendeu?
Ah, te amo, não sei o que, desliga, liga, aquele negócio lá. Por que fica assim? Porque no coração da pessoa só tem aquilo. Quando a gente vê aquelas histórias de Romeu e Julieta, por exemplo, o cara, a gente sabe que a história do Fuma Verde é história verdadeira, muito mais um conto, mas vai lá, por que os caras entraram naquele... Porque o Romeu não tinha nada na frente dele a não ser a Julieta, e a Julieta não tinha nada a não ser o Romeu. O cara tá lá com a camiseta do Flamengo, do Fluminense, por que ele está fazendo isso? Porque o coração dele só tem aquilo. Você entende que as pessoas, elas expressam, elas externam aquilo que elas têm no coração. Amanhã eu vou começar um curso de ídolos do coração, lá na faculdade de teologia. Se você tiver vontade, quiser acompanhar, fala aí que eu vou uma vaguinha para você. Mostra o nosso coração como uma fábrica de ídolos. Não vai pagar nada, tá? Uma fábrica de ídolos. Nós temos ídolos de toda forma. E isso expressa o que temos no nosso coração. Quais são as coisas do Espírito? 1 Coríntios 2,14. 2,14. Primeira Coríntios o quê? 2,14. Ora, o homem natural. Mais alto, Pedrão. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá? Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ele estava se referindo aos seus próprios ensinos inspirados pelo Espírito. 2,13 que diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Se você não se alimentar das coisas espirituais, você não tem como interagir com o espiritual. Não tem como, gente. Se você, os meninos que estão entrando na corrida aí, vai para daqui a pouco faculdade, Luísa, Gabriel, Rafael, daqui a pouco eles estão nessa vibe aí de buscar isso aí. Se eles não se dedicarem à nova empreitada da vida deles, o novo ciclo da vida deles, eles não vão ser bons profissionais. Pastor, eu costumo dizer que a gente transpira o que a gente absorve. A gente transparece o que a gente consome. Come água. Você sua, entendeu? Onde a pessoa estiver. É interessante isso, né? Ontem minha filha foi fazer um macarrão anteontem, não sei o que, cortou um alho lá na tabuinha de arroz, corta os pão nela. Aí a arroz pegou e colocou o pão, cortou sem ver, né? O pão ficou com cheiro do quê? Você só transpira aquilo que você realmente está cheio. Senão você não transpira. Você continua do mesmo jeito. Você é. Tem até um livro, eu nunca consegui ler esse livro. É um livro muito difícil, eu gostei muito de trazer para vocês. Eu tenho que conhecer com uma pessoa. Assim, você é o Deus, não lembro como é o título do livro, mas tipo assim, você é igual ao Deus que você adora. E na capa tem um bezerro, né? Lá de Êxodo. Você é igual a ele. Se você adora uma imagem, você é mudo, cego, não se move, não interage, não faz nada. Por isso, antes de tudo, os ensinos da Bíblia são coisas do Espírito. Bebemos o Espírito ao voltarmos nossa mente para as coisas do Espírito, especificamente a palavra de Deus. E o fruto do Espírito é a alegria. Está lá em Gálatas 5:22. Por que as pessoas elas estão tristes nos dias de hoje? Porque não tem o fruto do Espírito. Como é que ela vai ser alegre? Não vai ser. Ela vai ser satisfeita porque comprou um sapato, porque comprou alguma coisa, fez uma viagem e aí volta, mesma coisa. Vamos para o nosso intervalo. Nós temos 15 minutos. Se Deus assim o permitir, 10h45 nós estaremos retornando. Deus abençoe.